Bom, prosseguindo a história da igreja, estamos na página 85. Vamos agora ao número 11 do nosso material didático, a igreja Nova Profecia. Pois bem, esse é o mesmo ano 180 da era cristã. Esse ano, essa última década do primeiro século, vai ser uma década que vai acontecer muitas mudanças. O imperador atual, vocês lembram, é um imperador chamado Cômodo. Esse imperador, ele era um imperador meio problemático. Ele vai perseguir a igreja, mas seguindo aquele padrão antigo em que ele não enviava o exército atrás dos cristãos. Ele só aceitava denúncia. Se fosse denúncia, prende e mata o cristão. Então, nós vamos ver muitos exemplos de escritos ainda nessa época e algumas igrejas se desenvolvendo, tá bom? Bom, a igreja que se desenvolve, que na verdade é a igreja primitiva, ok? Que é uma igreja pentecostal, uma igreja que ela tinha uma ligação com Irineu, porque ela tinha uma ligação com Policarpo. Essa igreja Nova Profecia, ela vai surgir principalmente aonde? Na região onde o apóstolo Paulo evangelizou e onde Policarpo estava, na região ali da atual Turquia, ok? Mais precisamente uma região chamada Frígia, que pertence toda aquela área que o apóstolo Paulo evangelizou. Essa igreja Nova Profecia, ela é uma igreja pentecostal e vocês verão que ela vai surgir um conflito tremendo com a igreja de Roma. Porque é uma questão muito delicada, essa questão, irmãos, que eu tenho explicado para vocês, dos traditores ou lápices, aquelas pessoas que durante a perseguição aceitavam adorar o demônio para não morrer. E um pastor dessa igreja Nova Profecia, um pastor que se chamava Montano, ele vai acusar o pastor de Roma, o bispo de Roma, de ter cultuado o demônio para não morrer. Ele acusava eles de apóstata. E não foi só de Roma, não, de outros lugares também. E que isso estaria trazendo um problema tremendo para a igreja. Porque será que esses homens ficaram libertos? Eles foram lá comer coisas sacrificadas ao demônio. Então a história que nós vamos ver agora é um período de conflitos, ok? Principalmente com o bispo de Roma. Irineu escreve a eles criticando, porque o bispo de Roma vai até querer excluir essas igrejas, né? Irineu vai criticar ele, então vai surgir esse conflito na igreja. Então vamos ver agora a igreja Nova Profecia. O comentário diz, anos 180 da era cristã. Nesse período da história surge conflito entre igrejas. A igreja que estava em Roma era acusada de ser governada por bispos traditores, ou seja, traidores, era a expressão em latim para dizer que eles negaram a fé durante a perseguição. Esse desentendimento ocorreu com o pastor Montano, que pastoreava uma igreja da Frígia, atual Turquia. Os bispos de Roma respondiam às acusações de Montano, afirmando ser este um falso profeta. Bom, então, essa igreja de Montano é importante nós estudarmos também, porque os protestantes, aqueles que negam o pentecostalismo, eles dizem que a nossa doutrina, o pentecostalismo, ele fez parte de um movimento herético lá do segundo século da era cristã. Eles chamam de herético. Os católicos chamam de herético. A história católica, todo mundo vai escrever contra esse Montano, porque ele chamava eles de traditores, né, de lápices, de apóstata. Então os católicos vão chamar eles de falsos profetas. Pois bem, com isso nós vamos ter texto falando que os dons espirituais era comum nessa época. Irineu já tinha falado e agora vai ser falado novamente. E esse Montano era pastor de uma igreja pentecostal.
vai ser citado até nome de profetisas. Eu acho isso até muito interessante, porque eu vejo que o dom de profecia, para as irmãs, olha a bênção que Deus deu para as mulheres no ministério de Deus. Né? O dom de profecia, na história, normalmente quem recebe são as mulheres. Essa igreja que nós veremos, serão citadas 2 profetas dessa igreja, citadas em tom crítico, e vai ser um pastor de Roma que vai escrever, né, Eusébio de Cesareia. Mas é interessante ver as mulheres se destacando nos dons proféticos, tá ok? Porque eu vejo que às vezes algumas mulheres reclamam como se Deus não olhasse para elas, mas Deus, eu sempre vi Deus usando as mulheres na igreja, e aqui lá no ano 180, 165, todo esse segundo século, nós veremos agora que os dons espirituais eram realmente comuns, não foi só Irineu que falou. O comentário prossegue. Essa região era dominada pelo culto a Cibele, essa região da Frígia, tá bom? Chamada deusa mãe, que era aquele culto a Semíramis, irmãs. O culto a deusa mãe era chamado Semíramis, Diana dos Efésios, e nessa região aqui ela era chamada Cibele. O comentário prossegue. Era, na verdade, o culto da Babilônia dedicado à deusa mãe Semíramis, que também era chamada de Diana dos Efésios. O evangelho chegou à região da Frígia através de judeus peregrinos no dia de Pentecostes. Tinham judeus dessa região lá, que teriam levado o evangelho, podem ter levado. E depois Paulo esteve pregando nessa região. Está aí Atos 16, versículo 6, Atos 18, versículo 23. Então ele esteve lá pregando durante a sua segunda viagem missionária, próximo do ano 50 da era cristã. Estou sempre colocando data para vocês se situarem. Passaram cerca de 130 anos e no ano 180 havia uma igreja de destaque nessa região. Uma pausa aqui também. Era uma região mais afastada, então a perseguição lá não era como a perseguição de Roma. A perseguição de Roma, a possibilidade do cristão que estava fazendo culto escondido ser descoberto e denunciado era muito maior, tá bom? Do que numa região que era dominada por Roma, onde tinham muitas pessoas lá que não gostavam de Roma, né? Então vinha uma ordem do imperador, tinha muitos que não queriam denunciar os cristãos para Roma. Já em Roma, eles consideravam esses cristãos é que estão criando problema no reino. Bom, o comentário prossegue. O ano 180 era o último ano de uma peste que matava 25% dos infectados. E os cristãos eram acusados de serem os responsáveis. Então esse período é um período de perseguição tremenda, em especial em Roma. E Montano está dizendo o seguinte, aqueles lá de Roma, ele teria prova certamente para dizer isso, né? E eles, durante a perseguição, eles estão adorando o demônio, eles estão cultuando o demônio. Eles são apóstatas. As igrejas têm que se afastar deles, é isso que está acontecendo. Bom, ele prossegue. Bom, aqui eu coloquei essa peste, matava 25%, para vocês terem uma comparação, o coronavírus matava 2%, até menos. Né? Olha a dimensão como essa peste, que em especial atacou Roma e que aumentou muito o ódio dos romanos contra os cristãos. O comentário prossegue. Este foi um dos piores períodos da história da igreja. A história diz que durante as perseguições, Montano fugia para as montanhas com a sua igreja e nessas regiões viviam do cultivo do solo. Então eles eram aquele cristão que começou a perseguição, eu vou subir para as montanhas e lá nós vivemos. Se nós ficarmos aqui, nós temos que ser fiéis até a morte. Mas normalmente o que eles faziam? Eles fugiam. Alguns até criticavam isso. Mas não é errado fugir. O comentário prossegue. Montano era dono de um testemunho forte. Ele era um sacerdote pagão que se converteu ao cristianismo. Certamente os mártires que se recusavam a adorar os deuses
influenciaram na sua conversão. Nós veremos casos assim. Tertuliano, ele vai se converter por conta de um mártir. Ele era um pseudo-cristão, tá bom? Servia na igreja como a igreja de Roma, mas quando ele vê um mártir da igreja de Montano sendo preso e no lugar de morte ele pregando o evangelho para as pessoas, ele aceitou Jesus de fato. E ele inclusive foi para essa igreja de Montano, ele mudou de igreja, ok? Então, para vocês verem que existia, claro, muitas igrejas, mas eu vou dizer que existiam aí pelo menos 2 padrões. Uma igreja que, quando ela era capturada, eles não negavam a fé, ficavam firmes até a morte. E uma outra, que infelizmente a história diz que ela enchia os templos pagãos durante a perseguição, ficava cheio de ex-crentes. Imagine que coisa horrível, irmãos, um pastor que estava pregando contra o paganismo e no mês seguinte o líder lá daquele culto de demônio recebe um pastor para cultuar o demônio. Mas se ele não fizesse isso, ele morria. Então tinha alguns que infelizmente falhavam. Bom, o comentário prossegue. Montano viveu entre os anos 156 e 210 da era cristã, é mais ou menos nessa época. É difícil você ter documento dos cristãos nesse período. Os cristãos eram um povo perseguido, mal visto pelos romanos, ok? Mas ele viveu mais ou menos nessa época. Acreditava no falar em línguas espirituais e no dom de profecia. Bom, eu fiz o seguinte, primeiro eu vou citar um teólogo, que é o Roger Olson. Infelizmente, ele fala de Montano como um tom crítico, seguindo o caminho católico e protestante. Bom, eu não faço isso. Por quê? Vocês vão ver, o que Roger Olson vai falar aqui e o que Eusébio de Cesareia vai falar, não tem nenhuma heresia de Montano. Então, o fato da Igreja Católica e da Igreja de Roma chamar ele de falso profeta é porque Montano era aquele homem muito direto. Eu conheci muitos cristãos assim. E numa situação dessa tem que ser algo muito grave. Alguns criticam, Montano tinha que ser misericordioso, com certeza tem que ser misericordioso, mas é algo que você tem que avaliar bem a recuperação desse homem. Eu acredito que Deus perdoa, mesmo o homem que tenha cometido o erro de cultuar o demônio, eu acredito que Deus perdoa, mas você tem que passar por um período de provação, para que não surja nenhuma heresia. E o que nós já estamos vendo na igreja de Roma, que Montano chama de uma igreja apóstata? Nós já estamos vendo a heresia da Páscoa. Eles já mudaram a data da morte de Jesus. O dia de celebrar a morte de Jesus, eles mudaram, eles não podiam mudar isso. Isso é muito significativo. E vocês verão que eles vão excluir todas as igrejas que não seguem a Páscoa dele. Isso ainda nos dias de Montano e de Irineu, tanto que Irineu vai escrever uma carta ao bispo de Roma. Que negócio é esse de excluir alguém que pratica aquilo que a igreja de Jesus sempre praticou, que é celebrar a morte de Jesus no dia da Páscoa, o 14º dia, como Deus instituiu. Isso é profético. Irineu vai criticar, todo mundo vai criticar, mas eles vão manter isso. Eu falo o seguinte, irmãos, todas essas pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo, porque o inimigo está perseguindo, matando, sempre alguns, infelizmente, acabam por não resistir e acabam por cometer o erro de aceitar adorar o demônio. Eu contei para vocês a história de um professor que ele era discípulo, ok, de um grande mestre de Roma, e esse professor, ele na época ainda era discípulo, mas depois se tornou um grande professor, né? O que aconteceu com ele? Ele acabou, tudo indica, negando a fé, porque o seu professor foi morto. Os outros discípulos foram todos mortos, ok? E o seu mestre era chamado Justino de Roma.
contei a história dele para vocês. Isso foi no ano 163, ou seja, tinham se passado 17 anos. Justino de Roma morreu, mas o discípulo dele, chamado Taciano, esse não morreu. Todos os outros discípulos de Justino morreram. Eles viviam onde? Em Roma, tanto que Justino era chamado Justino de Roma. O discípulo Taciano não morreu. E eu mostrei para vocês como ele começou a pregar heresias depois. Então, qual era a arma do inimigo? Era usar essa perseguição, pegar algum cristão que não conseguia resistir, porque não era só, às vezes, matar rápido pela espada. Não, irmãos, tinham pessoas que ficavam presos e que eles torturavam. Davam uma surra de chicote, deixavam uma semana sem comer. Uma semana depois, com aquelas feridas de chicote, ia lá, jogava água, vinagre e sal. E daqui a pouco mais uma surra e deixava sem comer. E pessoas ficavam, alguns presos durante meses. Vai ter perseguição assim. Outros imperadores falam para matar rápido, mas teve muitas perseguições que elas duraram semanas de prisões, meses de prisão, e que infelizmente muitos cristãos acabavam não resistindo. Você era torturado, queimado, esticado em peças, eram feitas coisas terríveis com os cristãos. E quem estava na liderança disso tudo eram os sacerdotes pagãos, né? Bom, então veja o que Roger Olson fala sobre Montano. Ele diz: Montano foi um sacerdote pagão da região da Ásia Menor, chamada Frígia, que se converteu ao cristianismo em meados do século II. Não se encontrou nenhum dos seus escritos. Eu deixei essa parte aí em destaque para vocês. É sempre complicado você concluir como Montano vivia a partir dos escritos dos seus adversários, que foram os católicos romanos, que escreveram sobre ele. Mas homens como Irineu e Tertuliano, esses homens de uma mesma linha de Montano, e também outro que vai se juntar, Cipriano de Cartago, esses três, eles mostram que Montano era um homem, evidenciam que Montano era um homem correto diante de Deus. Os escritos católicos, e até esse do Roger Olson, não vai mostrar nenhuma heresia de Montano. Então isso é significativo. Porque, além do que eu tenho falado para vocês, que os protestantes dizem que a interpretação escatológica do dispensacionalismo surgiu há cerca de 200 anos, eu mostrei para vocês que estão errados. Irineu já defendia isso. Tá bom? Que Jesus arrebatará a igreja, haverá uma grande tribulação, Jesus volta, destrói o anticristo, salva Israel e reina na terra por 1000 anos. Isso é o dispensacionalismo. Irineu pregava isso. Outra coisa importante, os protestantes dizem que o pentecostalismo surgiu há 100 anos. Eu mostro que isso não é verdade também. Eu vou mostrar para vocês pentecostalismo no ano 1000, no ano 1200, no ano 1500, e isso em período de perseguição da igreja, ok? Então, outra coisa, eles chamam esse homem de herege, mas vocês verão, não tem heresia dele. Não teve escritos. Por quê? O cristão verdadeiro, nesse período, irmãos, ele vivia quase no estado de mendigar. Ele não podia trabalhar, ele não podia ter um comércio, porque alguém denunciava ele. Nós veremos aí, um pouco mais à frente, nesse período mesmo, um senador de Roma que aceitou Jesus e o escravo denunciou a ele. Por quê? Porque pela lei o escravo ficava com os bens daquele denunciado, né? Bom, então, os cristãos verdadeiros viviam numa dificuldade grande. Não havia entre os cristãos verdadeiros igreja grande. Agora, entre os cristãos falsos, as igrejas funcionavam normalmente. Bastava, de tempo em tempo, aquele pastor ir lá no templo pagão. É exatamente isso que acontecia. Montano está dizendo que isso em Roma era normal. E isso está gerando um grande conflito. Bom, então, esse Roger Olson, ele já também nos dá testemunho. Não se encontrou nenhum dos seus escritos, como os deixados pelos gnósticos. A maior parte do que se sabe a respeito do movimento e dos seus ensinamentos
nos foi transmitida pelos pais da igreja do século II, que contra eles escreveram. Eu vou mostrar texto dos pais da igreja que escreveram contra ele. E vocês verão que são os pais dessas que chamam de grandes sés, grandes igrejas que estavam nas grandes cidades, ok? Como Roma e outros locais. E também de Eusébio, que escreveu no século IV. Eusébio já é católico romano. Uma história da igreja cristã. Montano rejeitava, isso aqui quem está escrevendo é o Roger Olson, até em tom crítico, né? Montano rejeitava a crescente fé na autoridade especial dos bispos como herdeiros dos apóstolos e dos escritos apostólicos. Era o que Roma pregava. Roma, nesse período, ela já defendia uma supremacia sobre as outras igrejas. Enquanto Montano dizia, não tem supremacia nenhuma, nós não temos nada com vocês, queremos distância de vocês. Nesse período, eles eram muito diretos, irmãos, as pessoas. Eu contei para vocês a história de Policarpo, que podemos dizer era da mesma linha de Montano e de Irineu, e diz a história que Policarpo certa vez encontrou com um gnóstico, aqueles que assumiam mesmo que durante a perseguição podia comer das coisas sacrificadas ao demônio. Então, um homem chamado Marcião se encontrou com Policarpo e falou, Policarpo, você é uma autoridade, me reconhece como ministro de Deus. E diz a história que Policarpo foi direto para ele. Policarpo falou, eu te reconheço como primogênito de Satanás. Isso está registrado na história. Mas por quê? Porque era uma coisa muito séria. Essas pessoas tinham se tornado espíritas, adoradores de demônio, né? Bom, ele prossegue. Considerava as igrejas e seus líderes espiritualmente mortos e reivindicava uma nova profecia. Por isso a sua igreja ficou conhecida na história como Nova Profecia, com todos os sinais e milagres dos dias ideais da igreja primitiva no Pentecostes. Ou seja, Irineu, nesse período, está escrevendo dizendo que o pentecostalismo era normal. Montano era um pentecostal, que foi criticado pela Igreja Católica, um dos motivos porque ele chama eles de apóstata. Veja o que ele prossegue dizendo. Para os bispos e líderes das igrejas, o problema não era tanto a crítica feita por Montano, a falta de vida espiritual e seus apelos em prol do reavivamento, mas sua autoidentificação como porta-voz incomparável de Deus. Ele dizia, esses aí estão desviados, eles não são porta-voz de Deus. Isso pode ser chocante, né? Mas era o que ele dizia. Montano referia-se a si mesmo como porta-voz do Espírito Santo e acusava os líderes oficiais da igreja de prender o Espírito Santo dentro de um livro, ao tentar limitar a inspiração divina aos escritos apostólicos. Irmãos, esse tema aqui que vocês acabaram de ouvir, ele vai prosseguir até os dias de hoje. Até hoje, os protestantes e os católicos, eles falam isso de nós, tá bom? Que nós falamos como o Espírito Santo estivesse falando ainda hoje. E ele diz, o Espírito Santo não fala mais hoje. O Espírito Santo falou até o dia em que João escreveu o Apocalipse, ali acabou a fala do Espírito Santo. Então vocês verão que ele critica até o fato, ele diz que Montano falava na primeira pessoa. Por exemplo, eu sou o Senhor que resgatei a vossa alma do inferno, um exemplo. Então o fato de Montano falar na primeira pessoa, eu sou o Senhor, ou então a minha graça te basta. Ele fala, como assim Deus falando na primeira pessoa? Não, isso está errado, isso não existe. E eu vejo pentecostais criticando Montano. Só que é exatamente o que nós vemos na igreja cristã. Eu fui criado na Assembleia de Deus, e na profecia, no dom de profecia, o normal é exatamente nós ouvirmos profeta falando na primeira pessoa. Por quê? Porque é Deus falando. E é exatamente o que acontece com Montano e que eles vão criticar aqui. Eu estou botando texto
literal para vocês, até textos que se opõem à nossa visão, porque em história isso é bom. Eu poderia parafrasear isso tudo aqui e colocar com as minhas palavras, mas eu quero mostrar os textos de historiadores e nós podemos interpretar esses textos. Por isso eu vou colocar até as críticas a esses pentecostais, tá bom? Então, Montano se dizia porta-voz do Espírito Santo. Como que você vai criticar isso? Montano, todo cristão tem que se declarar porta-voz do Espírito Santo. Jesus Cristo prometeu que nós não deveríamos nem nos preocupar com o que nós iríamos falar, porque o Espírito Santo colocaria palavras nos nossos lábios, ele falaria por nós. Então, todos nós somos porta-voz do Espírito Santo. É uma crítica sem sentido. Pois bem, o comentário prossegue. Os bispos de Roma criticavam Montano por este defender a atualidade do dom de profecia. Para os bispos de Roma, defender o dom de profecia significava defender que Deus continuava falando. E assim a profecia de Montano teria o mesmo peso das Escrituras. Eu destaquei em itálico porque essa era a acusação. Vocês verão que essa acusação continua até hoje. É o que os protestantes falam de nós. Vocês verão que Lutero vai acusar os anabatistas exatamente da mesma acusação que Montano sofreu. Tá bom? O comentário prossegue. Essa crítica prossegue até os dias atuais, vinda das igrejas protestantes. As igrejas pentecostais pregam que os dons espirituais se submetem às escrituras sagradas. Portanto, não ensinamos que eles possuem a mesma autoridade, mas ensinamos que Deus continua falando. Então você tem duas igrejas. Uma igreja que prega que Deus continua falando, que o Espírito Santo pode falar hoje na igreja. São as igrejas pentecostais. E nesse dom de profecia, o profeta fala na primeira pessoa, porque é Deus falando. A minha graça te basta. Deus fala para uma pessoa. Bom, Montano praticava esse mesmo dom e ele vai ser criticado exatamente dizendo que é como se essa palavra fosse da mesma autoridade, possuísse a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Nós não estamos dizendo isso. O dom de profecia, ele tem que se submeter às Escrituras Sagradas. Eu já ouvi dom de profecia em que a pessoa errou. Eu vou ficar com a Bíblia ou com a profecia? Eu vou ficar com a Bíblia, claro. Tá bom? Então, o dom de profecia, nenhum pentecostal defende que esse dom de profecia, ele possui a mesma autoridade da Bíblia. Tanto que nós dizemos, se foi Deus que falou, ele se cumpre. É o que o cristão fala. Pois bem, ele prossegue, tá bom? Roger Olson prossegue. Opunha-se energicamente a qualquer limitação ou restrição desse tipo e parecia enfatizar o poder contínuo e a realidade de vozes inspiradas como a dele. Você dizia, tem outros profetas, o dom de profecia não acabou. Montano reuniu à sua volta um grupo de seguidores em Papusa, uma cidade, tá bom? E construiu ali uma comunidade, ok? Duas mulheres, Priscila e Maximila, uniram-se a ele, e o trio passou a profetizar o breve retorno de Cristo à sua unidade e a condenar os bispos e líderes das principais sés metropolitanas, áreas dirigidas por bispos como destituídos de vida, corruptos e até mesmo apóstatas. Ou seja, infelizmente, o que a história comprova que nas grandes cidades, em todas as perseguições, sempre foram encontrados indivíduos que não aguentavam a perseguição, não aguentavam a tortura e acabavam negando a fé. Se nós vivêssemos naquela época, nós teríamos que procurar essas pessoas, falar da misericórdia de Deus, mas falar da necessidade dele assentar-se no banco, aprender, ser acompanhado das doutrinas que ele está pregando, porque nós vimos
homens que não resistiram à perseguição começaram a pregar heresia. Nós veremos casos mais à frente também, inclusive Eusébio de Cesareia. Vai ser um, ok? Então, aqui o historiador está retratando. Ele realmente dizia que eles eram apóstatas corruptos. Vocês verão, tinha aqueles que adoravam o demônio, mas tinha aqueles que ele se corrompia de outra maneira. Ele chegava para um soldado, ele tinha dinheiro, tá bom? Vai ter perseguição que vai exigir que ele tenha um documento. Você tem que andar com um documento dizendo que você adora o demônio. Então, o cristão, infelizmente, fazia isso, irmãos. Ele chegava para o soldado, bom, bota aí que eu adorei, fiz culto, sacrifiquei qualquer coisa, queimei incenso, mas na verdade não me obriga a fazer isso não. E em troca eu te dou um dinheiro. Então tinham pessoas que compravam aquele documento, tá bom? Ele estava escrito no documento que ele tinha cultuado o demônio, mas na verdade ele não tinha cultuado o demônio. Então você via todo tipo de coisa. Como que essa igreja ia funcionar? Ela tinha autorização para funcionar, mas é claro que a situação espiritual dessa igreja era lastimável. Porque de tempo em tempo também essa pessoa tinha que ir lá no templo, e aí ela tinha que de novo chegar para o soldado, bota aí meu nome de novo, mas eu vou te dar um dinheiro por fora. A corrupção estava lá, né? Então, Roger Olson está citando a razão dessa crítica, né? E ele prossegue: Montano e as duas profetisas entravam em transe e frenesi espirituais, falando na primeira pessoa, como se Deus, o Espírito Santo, falasse diretamente através deles. Bom, irmãos, aqui vamos comentar. Vocês sabem que a alegria do Espírito Santo, assim como aconteceu com Davi, às vezes pode até levar pessoas a exagerarem, ok? Então ele descreve aqui, ele fala em transe. O que são esses transes? Será que alguém experimentou um arrebatamento? Eu vi pessoas serem arrebatadas. Isso eu vi diversas vezes na igreja. Mas isso, para um protestante, para um padre, isso é coisa completamente estranha. Eles não aceitam, mano. Eu vi isso. Então pode acontecer. Mas pode ser isso que ele está chamando de transe e frenesi espirituais. Mas o detalhe que eu destaco aí é o fato dele dizer que Montano e essas duas irmãs, elas falavam na primeira pessoa. E eu repito, isso não é errado. Eu acredito que o Espírito Santo fale na igreja. E quando ele fala na primeira pessoa. E não tem nada de errado nisso. E se tiver algo que contradiz a Bíblia, então a profecia não era de Deus. É isso que a igreja fala, né? Pois bem, o comentário prossegue. Falar na primeira pessoa é a manifestação natural do dom de profecia. É o que observamos nas Assembleias de Deus, onde o profeta conclui a profecia afirmando: a minha graça te basta. Ou seja, Deus falando na primeira pessoa. Não há nada de errado nessa expressão. Nós acreditamos que Deus continua falando. Os protestantes dizem que Deus não fala mais. E eles dizem exaltar a soberania de Deus. Aqui está tudo errado, irmãos. É um engano. Os irmãos não deem ouvido a essas doutrinas deles, né? Olson descreve também, em tom crítico, uma profecia que teria sido proferida pelo próprio Montano. Ou seja, os adversários contaram, né? Então vamos ver o que Montano teria profetizado, né? Eles vão citar profecias até dessas duas irmãs que acompanhavam Montano. Então, eu vou mais à frente comentar sobre essas duas irmãs e o dom de profecia. Então veja a profecia de Montano, que eles teriam ouvido e anotado. Montano profetizando, ok? E você veja que é Deus falando na primeira pessoa. Diz: eis que o homem, Montano, é semelhante a uma lira, um instrumento musical, né? E eu, Deus dizendo, eu toco as cordas como um plectro, ou seja, eu controlo este homem, tá bom? O dom de línguas, o falar em línguas espirituais, nós já interpretamos como é um controle que Deus tem sobre a nossa vida, tá ok?
Você falar em línguas espirituais já demonstra um controle que Deus tem na sua vida. O que Deus está dizendo aqui é que Ele controla Montano, Ele pode falar através desse servo. E Deus prossegue falando. O homem dorme e eu vigio. Vejam, é o Senhor que move o coração do homem. Eu sou o Senhor Deus, nascido entre os homens. Não sou anjo nem sacerdote. Sou Deus Pai vindo até vocês. Então, ele relata essa profecia. Eu digo que não tem nada de errado nessa profecia. Não tem nada de errado. Deus falar na primeira pessoa, isso é normal. O comentário prossegue. Apesar de Roger Olson criticar essa profecia, sabemos que o mesmo Deus, o mesmo dom, se encontra nas igrejas pentecostais atuais. Logo, não há erro na mensagem. Pois bem, ele prossegue ainda. Alguns diriam que se trata de um caso clássico de jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Vou explicar aqui, era uma expressão que eles usavam antigamente. Se você tem um problema, você tem uma água suja, uma criança dentro da banheira, você tira a criança e joga a água fora, a água suja fora. Então, o que ele já está dizendo, tem um ditado também que você não deve errar, jogar fora a água suja e a criança, jogar tudo fora, tá bom? Então ele prossegue. Como não tinha o apoio do Estado, o Império Romano, e também corriam o perigo de serem perseguidos, um grupo de bispos das proximidades da região onde morava Montano reuniu-se secretamente e lavrou um documento excomungando, assim como as duas mulheres e a todos os seus seguidores. Isso aqui é um historiador que está até descrevendo Montano em tom crítico. Ele está descrevendo ilegalidade entre aqueles que excluíram Montano. Ele está dizendo que fizeram secretamente. Não foi algo entre as igrejas. Foi só para dizer ele foi excluído. Mas por que ele foi excluído? Chamava eles de apóstatas. E essa teria sido a reação deles. O comentário prossegue. Talvez esse tenha sido o primeiro cisma ou divisão organizacional real dentro do cristianismo. E ele prossegue. Desde o ano 160, nós estamos no ano 180, tá bom? Ele está dizendo, desde o ano 160, em muitas cidades do Império Romano, havia duas congregações cristãs distintas. Uma seguia a liderança de um bispo na sucessão apostólica e outra seguia a nova profecia de Montano. Eu digo que existia, não seguindo a profecia de Montano, porque Irineu, ele não seguia a profecia de Montano, mas ele descreve pentecostalismo nas igrejas. Então posso dizer que ele era da mesma linha de Montano. E existia aquelas igrejas que elas viviam de maneira errada, de forma apóstata, para que a sua igreja funcionasse normalmente. E essa igreja, os seus membros se destacavam por ou cultuar o demônio ou comprar um documento dizendo que ele tinha adorado. Ainda vai ter um terceiro grupo, porque vocês vejam, nesse período os judeus não eram perseguidos, tá bom? Então diz que teve grupo de cristãos, eu vou comentar mais à frente sobre eles com vocês, que eles vão fazer o seguinte: não, eu não sou cristão mais não, eu sou seguidor de Moisés. Então olha aqui, eu só tenho as escrituras de Moisés, eu sou seguidor de Moisés, eu não sou cristão. Então disfarçavam, diziam isso para não ser perseguido, não ser obrigado a cultuar os deuses. Por quê? Porque os seguidores de Moisés não eram obrigados, os judeus não eram obrigados. E para concluir, eu comento. Esse enfrentamento já ocorria há cerca de 20 anos. Nesse período, surgem os escritos de Apolônio de Éfeso, onde ele critica a mensagem de Montano. Vai ser o próximo que nós vamos estudar. Então, é importante nós olharmos para a história da igreja e termos uma visão correta, sempre sabendo o seguinte: Montano ele vai ser perseguido por uma igreja apóstata. A igreja católica, até os protestantes chamam ela de apóstata. Calvino chamou ela de apóstata.
Calvino diz que praticar o culto aos mortos é apostasia. Pois bem, ela praticou o culto aos mortos desde Constantino. Então, a igreja que vai criticar Montano é uma igreja apóstata. E a igreja que vai sobreviver na história é a igrejas como a de Irineu de Montano. Você pode ter certeza, se você é pentecostal, você é um herdeiro dessa fé, de Irineu de Montano. Montano pode até ter tido defeitos, como nós veremos críticas mais à frente. Vai começar a crítica de Apolônio de Éfeso. Hoje não vai dar tempo de nós vermos essa crítica, vai ficar para a semana que vem, mas virão críticas, mas vocês verão que em nenhum momento será citado uma só heresia de Montano, ok? Mas eles vão criticar, chamar eles de serpentes, um monte de termos pejorativos, só não vão citar heresias.